Então, imagine a seguinte cena. É um domingo à tarde, um candidato está lá sentado, numa sala de aula super silenciosa, suando frio, sabe? Enquanto tenta resolver uma questão, assim, dificílima de contabilidade. Aham, o clássico desespero de prova, né? Exato. Até aí tudo normal para um dia de concurso. Mas tem um detalhe. Esse candidato específico, ele está com uma arma de fogo. Nossa, Sim, uma arma legalizada, municiada no coldre, bem ali na cintura dele, enquanto ele preenche o gabarito. caramba! Pois é, parece até um roteiro de filme de ação, mas, acredite ou não, as regras oficiais do documento que a gente vai analisar hoje prevêem exatamente esse cenário. Tem protocolos super rigorosos para que isso aconteça de forma segura. É, a realidade sempre supera a ficção, né? Sempre. Bom, boas-vindas a mais uma imersão. Hoje a nossa missão é pegar uma lupa e destrinchar o recém-publicado edital do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, o Corém-AC, para o ano de 2026. Isso, um certame que dessa vez está nas mãos do Instituto Quadrix. Exatamente. E a ideia aqui não é tipo ficar lendo uma lista chata e burocrática de regras, sabe? A gente quer entender o que essas regras revelam sobre o mercado de trabalho atual. E esse é um excelente ponto de partida, porque assim, editais de conselhos de classe, como o Corém, eles são ferramentas fantásticas de análise. Eles não são só avisos de contratação, sabe? Aham. Eles funcionam como verdadeiras radiografias institucionais. Quando a gente decifra as entrelinhas, a gente não está só vendo vagas de emprego soltas. A gente está vendo a estrutura toda, né? Exato. Nós estamos vendo como uma profissão gigantesca se organiza, como ela se protege e principalmente como ela projeta o próprio futuro. E para entender as reais prioridades de qualquer instituição no mundo, o caminho mais lógico, o mais revelador, é sem dúvida observar onde o orçamento está sendo alocado. Onde o dinheiro vai, a estratégia vai atrás. Com certeza. O dinheiro fala muito alto nessas horas. O contra-cheque costuma ser o documento mais sincero de uma empresa. E é por isso que a gente vai começar indo direto ao ponto que mais atrai os olhares de quem lê o material desses. A lógica das vagas e das remunerações. Que é o que todo mundo quer saber primeiro, né? Lógico. Bom, o edital prevê uma jornada padrão de 40 horas semanais sobre regime da CLT, a nossa famosa consolidação das leis do trabalho. Aham, regime seletista. Isso. E quando a gente olha para a tabela de salários, o cenário desenhado é, no mínimo, muito peculiar. Para os cargos de nível médio e técnico, como assistente administrativo e técnico em tecnologia da informação, o salário base é de R$ 1.739,23. O que, se a gente analisar o mercado público atual, é um valor inicial bastante padrão para funções de suporte administrativo dentro dessa estrutura, né? Sim, está dentro da média ali. Mas a gente precisa considerar também que não é só o salário seco. Existem benefícios atrelados que mudam a conta no final do mês da pessoa. É verdade. Há um vale alimentação de R$ 650 mensais, o vale transporte e, um detalhe crucial para quem busca estabilidade, a perspectiva de um plano de cargos e salários. Que é o que permite a progressão ao longo dos anos, né? Exato, a carreira não fica estagnada. Certo. Vamos destrinchar isso. Ou melhor, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Opa, adoro essa parte. Presta atenção nisso. Quando a gente pula para as vagas que exigem nível superior, a gente encontra os cargos de assessor de comunicação, que pede graduação completa em jornalismo ou comunicação social, e o cargo de contador. Aham, O salário base para ambos é cravado ali em R$ 3.000. certo. Porém, quando a gente volta os olhos para o nível técnico de novo, especificamente para o cargo de técnico em enfermagem, o salário base salta para R$ 3.325. Pois é. Espera aí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui. Isso não corre o risco de gerar, sei lá, uma certa frustração? Como assim? Pensa bem, se alguém passa 4 anos numa universidade para se formar em jornalismo ou ciências contábeis, vê uma vaga de nível técnico pagando um salário maior, isso não soa como uma inversão de valores no mercado tradicional. Por que isso acontece? É uma ótima provocação. E olha, essa discrepância aparente é justamente a grande charada institucional que esse edital revela pra gente. Sério? Sim, pode parecer uma inversão de valores para o mercado corporativo tradicional, com certeza. Mas a resposta está na própria natureza do órgão que está contratando.
O COREN é o Conselho Regional de Enfermagem, certo? Faz sentido. Então faz todo sentido estratégico e até mesmo político que a instituição valorize financeiramente os profissionais que formam a espinha dorsal da sua própria categoria. É a base deles, né? Exatamente. O técnico em enfermagem é o profissional que está na base diária da operação. É quem literalmente coloca a mão na massa ali na ponta do cuidado em saúde. Entendi. É como se o conselho dissesse assim: nós não podemos exigir que os hospitais valorizem nossos técnicos se nós mesmos não fizermos isso dentro de casa. Nossa, resumiu perfeitamente. Historicamente, no Brasil, existe uma supervalorização crônica do diploma de ensino superior em detrimento da formação técnica. Sim, como se o trabalho técnico fosse menos importante, o que é um absurdo. Exato. E ao estabelecer uma remuneração superior para esse cargo técnico, em comparação com outras funções de nível superior que não são ligadas diretamente à saúde, como a comunicação e a contabilidade, o Conselho faz uma demonstração bem prática da sua missão de classe. Eles quebram essa regra do mercado. Eles estão, na prática, subvertendo essa lógica histórica de desvalorização técnica. É o discurso de valorização profissional impresso ali no contra-cheque. O que faz muito sentido quando você analisa todo o ecossistema deles. E claro, no topo dessa cadeia alimentar do edital, coroando a estrutura, a gente tem os cargos de enfermeiro e enfermeiro fiscal. A linha de frente da fiscalização. Isso. Ambos com exigência de nível superior em enfermagem e um salário base de R$ 4.750, fora os benefícios que você já mencionou. É uma estrutura muito bem delineada e, convenhamos, muito atraente para a realidade econômica de várias regiões do país. Sem dúvida. É um pacote muito bom. E com essa clareza de valorização, atrelada a salários muito competitivos para a região norte e um pacote de benefícios robusto, a consequência natural é uma matemática bem simples, mas bem cruel. A concorrência vai ser absolutamente feroz. Não tem como fugir disso. Uma estrutura atraente atrai, inevitavelmente, candidatos altamente preparados. Não dá para achar que a pessoa vai passar lendo um resumo na véspera da prova. O nível de exigência da prova vai ser totalmente proporcional ao nível da recompensa. E isso nos leva a um ponto vital, porque com uma concorrência dessas, a preparação precisa deixar de ser tipo amadora e passar a ser muito tática. Enfrentar uma banca como o Instituto Quadrix exige estratégia. E para quem está nos ouvindo e vai encarar esse campo de batalha, ler a teoria não basta. É preciso entender como o inimigo pensa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Nossa, é fundamental trazer esse ponto da preparação tática, porque focar em questões e provas anteriores é, de fato, o método mais analítico para decifrar os padrões de qualquer banca examinadora. A teoria ajuda, mas a prática é que salva, né? Exato. A teoria é a fundação, claro. Mas a questão é o teste de estresse dessa teoria. O Instituto Quadrix, como qualquer organizadora de grande porte, tem um estilo muito, muito próprio. Eles têm aquelas pegadinhas clássicas. Muitas. Eles têm vícios de formulação, maneiras muito específicas de construir essas pegadinhas e uma predileção por certos recortes do conteúdo programático. Então, quando um candidato resolve exaustivamente as provas anteriores, ele deixa de ser um estudante passivo. Ele passa a prever o movimento da banca. Isso, ele se torna um verdadeiro analista de padrões. Lutador assistia dezenas de horas de vídeo do seu oponente antes de subir no ringue. Você já sabe de onde vem o soco. Perfeita analogia. Mas, além do soco da prova em si, tem um adversário silencioso que derruba muita gente boa, a burocracia. O terror dos candidatos. O relógio está correndo, o cronograma desse edital é implacável e exige decisões muito, muito rápidas. Vamos aos marcos temporais. As inscrições vão de 22 de dezembro de 2025 até o dia 5 de fevereiro de 2026. E aqui vale um alerta gigante sobre as taxas de inscrição.
Elas são de R$ 64,00 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 70,00 para os de nível superior. E até quando pode pagar? O prazo limite para tirar o dinheiro do bolso e pagar o boleto é o dia 6 de fevereiro. No entanto, o que realmente costuma gerar desespero em candidatos mais desatentos é a janela para os pedidos de isenção dessa taxa. Ah, o prazo da isenção. Isso é uma armadilha clássica de editais. Impressionante. Muito. Quem estiver inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, ou for doador reconhecido de medula óssea, tem o direito garantido de não pagar a taxa. Mas a janela para solicitar esse direito é um piscar de olhos. É muito curta. É apenas os dias 22 e 23 de dezembro de 2025. São praticamente 48 horas bem no meio do clima de festas de fim de ano. Quem deixar para ver isso depois do Natal, já perdeu. Já era, vai ter que pagar. Mas, avançando um pouco nas regras operacionais, tem uma diretriz que eu considero a grande divisora de águas da estratégia. O edital é super taxativo, está lá em letras garrafais. Apenas uma inscrição por candidato é permitida. Certo, vamos destrinchar isso. Por favor, me dê a sua visão sobre essa restrição. Então, pensa em grandes batalhas históricas. Tem aquela famosa história, muitas vezes atribuída a Hernán Cortés, de queimar os navios ao chegar em terra firme. Ah, eu conheço essa. A ideia era tipo, se os navios estão queimados, não há possibilidade de recuo ou de tentar outra rota. A única opção é avançar e vencer ou perecer tentando. Como todas as provas do Corém AC vão acontecer no mesmo dia e no mesmo exato turno, na tarde de 15 de março de 2026, lá em Rio Branco, a banca está forçando os candidatos a queimarem seus navios. Não tem plano B. Exato. Você não pode se inscrever para assistente administrativo como plano B caso a prova de técnico de TI esteja muito difícil para você. Você tem que escolher uma única trincheira e lutar nela. Mas aí eu te pergunto, por que a banca faz isso ao invés de lucrar com múltiplas inscrições da mesma pessoa? Seria mais dinheiro para eles, não seria? Seria mais dinheiro, sim. Mas essa sua analogia de queimar os navios ilustra perfeitamente a psicologia por trás da regra. Do ponto de vista institucional, essa restrição elimina sumariamente um perfil muito específico de candidato, o franco-atirador. Aquele que vai no embalo. Esse mesmo. Aquele indivíduo que atira para todos os lados, se inscrevendo para 3, 4 vagas diferentes, com a esperança de que a sorte o favoreça em pelo menos uma delas. Vai que dá, né? Pois é, o famoso vai que dá. Ao proibir isso e unificar o horário, o Corém AC e o Instituto Quadrix forçam uma escolha baseada em autoconhecimento profundo. O candidato precisa auditar a sua própria formação, o seu tempo disponível para estudar e focar 100% da sua energia neural num único edital. E o que eles ganham com isso, no fim das contas? O resultado. Bom, o conselho garante que a esmagadora maioria das pessoas sentadas naquelas cadeiras no domingo são especialistas hiperfocados, pessoas que realmente desejam aquele cargo específico e não apenas aventureiros buscando qualquer oportunidade para ter um salário. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa que as instituições modernas estão cada vez menos interessadas no perfil faz tudo e cada vez mais obcecadas por especialistas altamente comprometidos, sabe, desde o dia zero do processo. Com certeza, o nível de exigência mudou. Agora, mudando um pouquinho o foco da nossa lente. Se de um lado a banca é super restritiva com quem tenta ser aventureiro, por outro lado, ela é incrivelmente expansiva e detalhista sobre quem tem o direito de ocupar esses espaços. A seção do edital que trata das cotas e do atendimento especial é um espelho gigantesco da nossa sociedade moderna. Isso levanta uma questão muito importante sobre a evolução jurídica dos concursos no Brasil, sabe? Um edital de seleção pública deixou de ser, já há muito tempo, um mero documento de triagem técnica. Não é só sobre quem tira a maior nota. Não mesmo. Ele é um instrumento de reparação e de espelhamento demográfico. E o Corém AC demonstra uma adequação impressionante a essa realidade. Vamos olhar para os números, porque eles contam uma história bem clara de representatividade. O edital garante a reserva de 25% das vagas para pessoas negras, especificando pretas e pardas, com a exigência de uma etapa posterior de heteroidentificação. Que é fundamental para evitar fraudes, né?
o que já virou padrão hoje em dia. Graças a Deus. Temos também os 5% para pessoas com deficiência, os PCDs, aplicáveis quando houver formação de 5 ou mais vagas. Mas o que me chamou muita atenção e que mostra um olhar cirúrgico para a região norte do país são as cotas de 3% para populações indígenas e de 2% para comunidades quilombolas. O que é fascinante aqui é como esses percentuais específicos para indígenas e quilombolas fogem totalmente daquele modelo copiar e colar que muitas vezes a gente vê vir de Brasília para o resto do país. Que ignora as realidades locais. Exatamente, é um reconhecimento material e jurídico de quem compõe a população do estado do Acre. A mensagem é super clara: o conselho que regulamenta a enfermagem no estado precisa ter em seus corredores e em suas decisões administrativas o rosto das pessoas que vivem nesse estado. Representatividade real. Real. E isso se estende fortemente para as regras de acessibilidade no dia da prova, que são, assim, de uma minúcia notável. Com certeza. É aqui que a gente volta àquela cena do começo da nossa imersão. Lembra da arma? Sim, o candidato armado. Pois é. Mas tem muito mais. O edital prevê o direito ao uso do nome social para pessoas trans e travestis, o que é um avanço civilizatório maravilhoso. Sem dúvida. Prevê salas com condições específicas para lactantes, garantindo que o direito à amamentação não seja um impeditivo para a carreira de uma mãe que está ali batalhando por uma vaga. Tem regras para candidatos sabatistas que, por convicção religiosa, guardam o sábado caso houvesse algum conflito de datas. E, claro, a regra específica para candidatos que necessitam portar arma de fogo no local de prova em razão de uma função pública prevista em lei. Como policiais, por exemplo. Sim, como policiais que estão prestando concurso para outra área. Pode parecer um detalhe exótico, mas ilustra o tamanho do desafio logístico da banca. É uma engenharia complexa. Muito. Eles precisam criar um ambiente isolado, seguro e isonômico para uma mãe amamentando, um candidato indígena, uma pessoa com deficiência visual e um policial armado, todos no mesmo prédio, no mesmo horário, fazendo a prova. E isso é o Estado entendendo, na prática, o conceito de equidade. Porque tratar todos de forma exatamente igual, num país tão diverso como o nosso, seria criar exclusão. Igualdade não é dar a mesma coisa para todo mundo se as necessidades são diferentes. Perfeito. A verdadeira igualdade num concurso público é oferecer adaptações e condições diferenciadas para que todos possam competir no mesmo nível de concentração e de conforto. Quando o Corém AC detalha tudo isso, ele não está apenas preenchendo formulários burocráticos. Ele está garantindo que o seu futuro quadro de servidores reflita a diversidade cultural, demográfica e social das pessoas que eles irão atender e fiscalizar. A burocracia trabalhando a favor da empatia, o que é algo bem raro de se ver, vamos ser honestos. Muito raro. Mas, avançando na nossa cronologia, a gente chega ao clímax dessa jornada toda. O dia D. O grande dia. Os locais de prova serão divulgados no dia 10 de março de 2026 e o grande confronto acontece no dia 15 de março. E a montanha a ser escalada é bem alta. Teremos a prova objetiva, tradicional, claro, mas também a temida prova discursiva, a famosa redação. Essa assusta muita gente. Assusta demais. Ambas são eliminatórias de classificatórias. E para o pessoal de nível superior ainda tem avaliação de títulos depois. O gabarito preliminar sai já na segunda-feira, dia 16, testando os corações da galera, e os resultados finais começam a pipocar ali entre abril e maio. E olha, a inclusão da prova discursiva como etapa eliminatória é de longe o maior filtro de qualidade desse certame. Você acha que filtra mais que as questões objetivas? Sem comparação. Nós sabemos que muitos candidatos passam anos treinando apenas a memória e o reconhecimento de padrões para marcar um X na alternativa correta lá da Quadrix. O famoso decoreba. Isso, mas a redação não permite chutes, não tem como jogar a moeda. Ela exige que o candidato saiba estruturar um raciocínio lógico, dominar a norma culta da língua portuguesa e, principalmente, articular ideias de forma coesa sob extrema pressão. Isso se conecta perfeitamente com um dos cargos que mais instigam a curiosidade nesse edital, que é o de enfermeiro fiscal. Como a gente já disse, é a vaga que paga o teto de R$ 4.750. O topo da carreira ali. Mas as exigências vão bem além do diploma e do registro no conselho.
O edital pede expressamente a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B para carros e destaca a necessidade de ter disponibilidade para viagens. Eu confesso que eu parei para refletir sobre essa combinação. E o que você concluiu? Bom, por que um fiscal de conselho precisa dirigir e botar o pé na estrada o tempo todo? A imagem que me vem à mente não é de um burocrata atrás de uma mesa, sabe, carimbando papéis com ar-condicionado no máximo. A imagem que se forma é a de um verdadeiro investigador, um detetive da saúde pública rodando o Estado. Se conectarmos isso com o panorama geral da profissão, a sua percepção está corretíssima. O enfermeiro fiscal é, literalmente, os olhos, os ouvidos e a voz do conselho no mundo real, lá fora. Faz todo sentido. E se a gente juntar as peças desse quebra-cabeça que o edital nos deu, o perfil que o Corém está buscando fica cristalino. Vamos somar aqui. Eles exigem CNHB e viagens constantes, o que significa que essa pessoa vai cruzar estradas de terra e rodovias para inspecionar clínicas remotas, postos de saúde de fronteira e grandes hospitais no interior do Acre. Que é um estado enorme com desafios logísticos imensos. Exato. E eles exigem que essa mesma pessoa passe numa prova discursiva dificílima. Aí eu te devolvo a pergunta: por que a redação é tão crucial para quem vai viver na estrada fazendo inspeção? Porque se ele encontrar uma irregularidade no posto de saúde lá no interior, de nada adianta ele saber que está errado se ele não souber colocar isso no papel de forma juridicamente impecável, né? Exatamente isso. O fiscal não apenas observa, ele autua, ele notifica, ele gera documentos que podem ter peso legal pesado para interditar uma unidade de saúde ou até processar um falso profissional. É muita responsabilidade. Muita. Se o relatório desse enfermeiro for mal escrito, confuso ou não embasado, o trabalho de fiscalização perde toda a sua validade jurídica. O advogado de defesa derruba na hora. Então o conselho está procurando um profissional que tenha resiliência física e a mobilidade de um trabalhador de campo, combinada com a precisão de comunicação escrita de um advogado. Nossa, é um perfil raríssimo e altamente especializado. Muito raro. É por isso que eles pagam o teto do edital. Que análise sensacional a gente conseguiu extrair hoje, para recapitular o que vimos nesse mergulho profundo nas entrelinhas do Corém AC. A gente partiu de um documento aparentemente frio e descobrimos uma instituição que está usando o seu orçamento para subverter lógicas de mercado, valorizando financeiramente o técnico de enfermagem como a verdadeira base da profissão. Um marco importante. Entendemos que a banca Instituto Quadrix não aceita aventureiros, exigindo uma escolha única e hiperfocada de seus candidatos. Vimos também como o edital se transforma num espelho da diversidade regional, com cotas super específicas para indígenas e quilombolas. E desvendamos esse perfil híbrido de investigador e redator exigido para o cargo de enfermeiro fiscal. Foi uma jornada e tanto. E a reflexão que fica para todos nós, até mesmo para quem não atua na área da saúde, é sobre o futuro da fiscalização num mundo que está cada vez mais tecnológico. Tudo hoje é digital. Sim, nós estamos vivendo a era da inteligência artificial, onde algoritmos já conseguem cruzar dados e auditar folhas de ponto ou estoques de medicamentos em segundos. Eles fazem isso muito melhor que a gente, inclusive. Com certeza. Mas quando um edital de 2026 insiste em selecionar humanos com alta capacidade de redação, empatia para o trabalho em campo e disposição para viajar o estado inteiro, isso nos diz algo muito poderoso. O que seria? Sinaliza que a verdadeira auditoria em saúde, aquela que percebe a exaustão no olhar de um técnico de enfermagem num plantão superlotado, ou a falta de condições sanitárias que nenhum software consegue cheirar ou sentir, ela ainda depende fundamentalmente do fator humano. A tecnologia pode e deve ajudar, mas a empatia e a presença física parecem ser a barreira final que a inteligência artificial não vai conseguir cruzar tão cedo. É uma perspectiva que muda tudo, né? Por mais avançados que fiquemos como sociedade, o cuidado humano ainda exige olhos humanos para ser protegido e fiscalizado. Fantástico. É sempre bom lembrar disso. Bom, agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que nos emprestou seus ouvidos para essa análise aprofundada de hoje.
Continuem curiosos, continuem questionando o porquê das coisas e explorando os bastidores das regras que moldam a nossa sociedade. Até a próxima imersão.